Bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. O tema de hoje é Não Perca a Esperança, parte 2. Olá pessoal, eu sou o pastor Alex Andrade, aqui da IEQ Templo Gospel. Você está comigo aqui participando do Café com o Pastor. Todas as terças-feiras nós temos este momento em que nós meditamos na palavra, nós refletimos na palavra, naquilo que foi pregado no domingo lá na nossa igreja. E este vídeo ele nos ajuda nos grupos familiares e também ele tem como objetivo ser uma ferramenta missionária. Então, se você conhece alguém, se você tem algum grupo, eu convido você insisto na verdade, motivo você a compartilhar esse vídeo para que o Espírito Santo possa usar esse vídeo como uma ferramenta missionária. E antes da gente começar com o nosso tema, olha que café bonito, hein? Pelo menos engana bastante, né? Esse daqui, então, ele é para ser um latte, seria um latte macchiato, só que ele ainda não foi misturado, né? Então aqui a gente tem uma porcentagem alta de leite, né? Aqui também tem leite, só que ele foi misturado menos. Então nós temos uma porcentagem de 2/3 de leite com café e um pouco de espuma. Então ele recebe esse nome, latte macchiato. Fica bonito, né? É bem gostoso. Como que você toma o seu café? Você toma seu café só café puro com açúcar, café puro sem açúcar. Você gosta de café com leite, um cappuccino, café com leite, chocolate. Como é que você toma seu café? Sabe, você que está buscando uma vida mais saudável, tem uma dica. Não são todas as pessoas que vão gostar desse tipo de café. Mas o que você pode fazer então de manhã é você faz o seu expresso. Você faz o expresso e se você tiver na sua casa óleo de coco, você pega uma colherzinha de óleo de coco e mistura junto com o seu café. Além de saboroso, vai ficar com aquele gostinho de café com coco. Ele tem óleo de coco que é muito saudável para nós e vai poder te ajudar. E outra coisa, esse tipo de café sustenta a gente, ele sacia bem a sua fome. Então se você quer enganar a sua fome, é legal, você pode colocar ali então no seu cafezinho, você faz ele e coloca ali óleo de coco. E para dar um toque final, coloca um pouquinho de canela, fica bem gostoso também. Mas isso daí a gente deixa para uma outra oportunidade. Então vamos ao nosso tema de hoje. O tema de hoje então é continuação daquilo que nós estudamos na semana passada. Semana passada nós vimos que até mesmo as grandes personagens bíblicas, os grandes heróis da Bíblia, passaram por momentos em que perderam a sua esperança. Então o tema de hoje é justamente esse, Não Perca a Esperança, parte 2. E nós vimos e vamos continuar então olhando para Moisés. Nós vimos na semana passada que Moisés, ele foi aquele homem que cresceu no Egito. E ele permaneceu ali no Egito 40 anos, sendo educado como um filho de um faraó. Então ele recebe todo o treinamento que um príncipe recebia, ele tem o conhecimento de todas as engenharias, de todas as artes, e ele tinha então para si a ideia que possivelmente ou ele seria um príncipe do Egito ou ele seria uma grande autoridade. Mas em dado momento, nesse período de 40 anos, ele descobre, é revelado a ele que na verdade ele não é um egípcio, na verdade ele é um hebreu. E quando ele olha a maneira que os hebreus são tratados, escravizados, torturados até, em um momento lá, ele pega e acaba matando um soldado que estava espancando um judeu, estava espancando um hebreu. E com isso ele acaba fugindo do Egito após 40 anos. Você imagina uma pessoa que tem um futuro promissor, uma pessoa que estudou, preparou para determinada função e agora ela está se vendo como um fugitivo.
Com certeza, a vida de Moisés nesse momento não está muito interessante. Moisés é um homem desanimado. Moisés agora é um homem sem esperança e pior, ele foi um homem enganado. Ele cresce como um egípcio e descobre que ele é um hebreu. E ele vai então para o deserto e permanece lá no deserto por 40 anos também. Veja que nem sempre os treinamentos que Deus tem para a nossa vida, eles acontecem da noite para o dia. Com Moisés, por exemplo, ele levou cerca de 80 anos para ser preparado para poder tirar o povo do Egito. Então, nesses 40 anos agora, pós-Egito, que ele descobriu em que ele era um judeu, um hebreu, então ele permanece durante 40 anos agora morando no deserto. E lá ele conhece uma mulher, ele se casa com ela, com a Zípora. E ele então agora ele é um pastor de ovelhas. Então ele no deserto aprende como lidar com a sede, como lidar com o sol, como lidar com o calor, como lidar com o frio, como usar os GPS da época, né? Ele tinha que usar as estrelas, o sol, a lua, para poder se locomover. Tudo isso, depois que você já leu a história toda do Moisés, você vai perceber que foi um treinamento para que posteriormente ele pudesse tirar o povo do Egito e andar com o povo pelo deserto. E em dado momento, quando ele sai para trabalhar, para levar as ovelhas para pastar, e ele se depara então com aquele arbusto. E semana passada nós vimos que para uma pessoa que está sem esperança, uma pessoa que está longe dos seus objetivos, que o primeiro caminho, o primeiro passo que você deve ter para poder voltar à sua esperança você deve então deixar Deus se revelar a você. Porque muitas vezes nós estamos vendo Deus, mas nós não queremos que realmente a revelação dele seja sobre nós. Então nós ignoramos muitas coisas. Então nós vimos que o primeiro passo da semana passada era que você deveria entender e ver e participar da revelação de Deus. E não só isso, o segundo passo, semana passada, nós vimos também que é importante. O que é importante? É importante você ouvir o que Deus está falando. E Deus, então, ele aparece, se revela a Moisés e fala para ele que ele está ali para uma missão. E qual era a missão? Tirar o povo do Egito que estava sendo escravizado. Sabe, muitas vezes nós sabemos da revelação, sabemos onde Deus está, Deus se manifesta a nós por várias formas e nós não escutamos a voz dele. Ou seja, nós não queremos escutar ou receber muitas vezes a missão que Deus tem para nós. E por último, semana passada nós vimos também a importância de você dar valor, de você lembrar, trazer à memória os milagres que Deus fez a você. Porque haverá tempos, haverá situações em que você estará numa situação difícil e restará a você então as memórias daquilo que Deus fez. Então se Ele fez, Ele poderá fazer novamente. E nós continuaremos do mesmo modo, do mesmo ponto em que nós paramos. Então eles estão ali naquela conversa, Deus se revela a Moisés, Deus diz para ele o projeto, Deus mostra para ele como que ia fazer isso, então mostra os sinais, os milagres e prodígios. E um próximo ponto, ou seja, o primeiro ponto de hoje, ou o quarto ponto da semana passada, seria não resista à ordem de Deus. Muitas vezes nós, irmãos, recebemos de Deus uma missão, recebemos de Deus um trabalho e nós estamos resistindo para cumprir aquilo que Ele tem para nós. Aí nós nos perguntamos, por que é que eu estou sem esperança? Porque eu estou sem objetivo, eu estou sem foco, eu estou sem horizonte. Então eu não tenho o que fazer, logo eu não tenho motivos para lutar. Então Deus mostra para Moisés que ele deveria ir ao Egito. E o Moisés começa agora a fazer aquilo que eu e você muitas vezes fazemos. O Moisés começa a dar desculpas. E é uma desculpa melhor do que a outra. O Moisés começa dizendo para o Senhor, olha, eu até queria ir, mas veja bem, eu tenho uma fala complicada. E alguns estudiosos vão dizer que nessa hora ele está dizendo que ele é gago. Então, como é que ele ia chegar diante da realeza, diante do faraó e propor essa saída, esse êxodo? Como é que ele faria, sendo que ele tinha dificuldades para falar?
Um outro historiador, ele vai dizer que não é que ele era gago, é que ele era um cara muito rude, um cara indelicado, um cara mal educado, ou seja, muito grosso para poder lidar com as autoridades. Enfim, muitas vezes eu e você, para não cumprir a vontade de Deus, nós arrumamos desculpas. Então, se eu quero que a esperança esteja sobre mim, que eu seja um homem capaz de continuar lutando, eu devo então parar de resistir a Deus. Você viu semana passada comigo que esperança é bem diferente de você esperar alguma coisa. A grande maioria das pessoas acham que esperança vem do verbo esperar. É só você esperar que um dia vai acontecer. É o contrário. Esperança ela vem do verbo esperançar. O esperançar, ele quer dizer para você aquele que não desiste nunca, aquele que sempre vai à frente, aquele que está disposto à guerra. Então, se você é essa pessoa que está em busca de ser um homem esperançoso, uma mulher esperançosa, o que você tem que ir é à luta, você tem que ir em busca. E para isso você não pode ser um homem que duvida, você não pode ser uma mulher que dá desculpas, uma pessoa que coloca barreira em todas as áreas. Aqui nós vemos o Moisés, então, no capítulo 4, o Moisés ele dando uma desculpa atrás da outra, sendo que na verdade o que ele queria dizer, olha, eu não quero ir, chama outro. E é o que Deus faz. Só que Deus não chama outro para ir no lugar de Moisés. Deus chama outro para ajudar o Moisés. Ou seja, enquanto você fica dando desculpas, saiba que Deus nunca vai desistir, Deus nunca vai abrir mão de você. Pode levar o tempo que você quiser. Você vai dando desculpas, pedindo para que Deus levante outro, perguntando a Deus por que tem que ser você, e quando Deus vai chegar a você e vai falar assim, olha, até hoje eu não desisti de você. E aquele tempo todo que você perdeu um tempo de bênção. Você poderia estar sendo abençoado há muito mais tempo, mas você preferiu dar desculpas a Deus. E o meu convite para você nesse vídeo é justamente o contrário. Pare de dar desculpas a Deus e resgate a sua esperança. O segundo ponto de hoje e o quinto ponto do que nós estamos trabalhando com Moisés é um ponto interessante porque, veja só, o Moisés ele é um homem muito bem visto pelo povo judeu. Até hoje, se você for olhar na história da teologia judaica, se a gente pudesse exagerar um pouco, seria mais ou menos assim. É Deus nos céus para os judeus e Moisés aqui na terra. Por quê? Porque o judeu ele tem essa compreensão que Moisés foi o homem que mais teve relacionamento com Deus. E o que é bonito aqui é que você percebeu que tanto no capítulo 3, tanto no capítulo 4 de Êxodo, Moisés então ele desenvolve uma comunicação, ele desenvolve um diálogo com Deus. E o que é interessante que você observa é que Deus ama muito Moisés. E sabe, muitas vezes a gente entende que Deus nos ama e nós somos confiados demais em muitas vezes flexibilizar os padrões de Deus. E eu gostaria de continuar a história com você. Se você não quer perder a esperança em Deus, se você não quer perder a esperança na sua vida, não flexibilize os valores de Deus. Veja que interessante. Moisés, então, ele estava conversando com Deus. O Moisés, então, ele estava num diálogo. Deus estava contando para ele o que queria fazer, como que ia usá-lo. Deus estava capacitando, potencializando. Chamou o irmão, pediu para que o Moisés chamasse o Arão, o irmão dele, para poder falar no lugar dele, mas era ele que tinha que ir. Só que acontece isso com a gente. Nós vamos ao culto, escutamos a mensagem, nos emocionamos, nos arrependemos, mas é vida que continua. No outro dia nós vamos para a rotina e é o que acontece aqui nesse texto. E eles foram para a rotina, certamente eles já estavam indo para o Egito. E sabe o que acontece no capítulo 4? Em um dado momento, Moisés está na hospedaria junto com a sua esposa e seu filho e aparece então o Espírito de Deus querendo matá-lo. E é uma história interessante porque, mas agora há pouco Deus estava dando a Moisés sinais prodígios. Deus estava dizendo para ele que estaria com ele, que capacitaria ele, potencializando ele. E como é essa história que ele vai para a sua rotina do dia a dia e de repente Deus quer matá-lo? Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente consegue identificar que Moisés tentou flexibilizar alguns valores. Moisés ele era casado e ele tinha um filho. E Moisés então ele descobre
lá no Egito ainda, que ele era um hebreu. E o hebreu, ele vai ter a tradição, ele vai ter o costume, ele vai ter um pacto, a aliança da circuncisão. Mais de 500 anos antes de Moisés, Deus aparece a um homem chamado Abrão. Ele ainda se chamava Abrão. E Deus faz um voto, Deus faz uma aliança, Deus faz um acordo, um contrato com o Abrão. Que da semente de Abrão nasceria Israel, nasceria a nação de Deus. E para selar esse voto, essa promessa, Deus faz duas coisas. Muda o nome de Abrão para Abraão, pai de uma nação, pai de um grande povo, e o Abraão tem que se comprometer com a circuncisão. Então todos os homens do tempo de Moisés, todos os homens judeus até hoje, eles têm como prática, como aliança, como comprometimento a circuncisão dos homens. E você sabe o que Moisés fez? Ele não circuncidou o seu filho. Então quando Moisés ele está indo em direção ao Egito, o Espírito de Deus aparece a ele querendo matá-lo. Claro, muitas vezes você acha que o Espírito de Deus apareceu a Moisés como uma sombra, mas alguns estudiosos vão dizer que faz todo sentido que Moisés estava dormindo e ele meio que ele começou a se afogar. E nisso, a Zípora, a sua esposa, percebe. Então logo a gente consegue entender que esse assunto já estava sendo comentado antes entre marido e mulher. Afinal de contas, por que até hoje você não circuncidou o menino? Então Zípora age muito rapidamente, Zípora pega algumas pedras e ela mesma faz a circuncisão do seu filho. E depois que ela faz a circuncisão do seu filho, depois que ela está com o problema resolvido, aí ela vai no Moisés dizendo a ele, olha, você é um homem de morte, você trouxe o sangue para nossa casa. E quando ela faz isso, o Espírito de Deus, a ira de Deus, aquilo que queria punir o Moisés, vai embora. Sabe, a gente tem muitas vezes a impressão errada. Muitas vezes você acha que você está fazendo tudo certo só pelo fato de você estar na presença de Deus, só pelo fato de você estar na vontade de Deus, cumprindo a missão. Então pode ser, né, que existam valores e princípios que você tem flexibilizado, dizendo, não é bem assim. Deus não vai me punir só por causa disso. Não é bem assim. Deus não vai ficar chateado, triste comigo só por causa disso. Sabe, toda pessoa que não tem esperança na sua vida, ela tem a tendência de flexibilizar ou de desvalorizar os princípios de Deus. Para que você seja um homem e uma mulher que sempre esteja focado com a esperança no Senhor, você precisa ter um comprometimento com os princípios do nosso Senhor Deus. Zípora ensina para nós que ela é a mulher sábia. Ela poderia ter acusado seu marido dizendo, olha, você está morrendo porque você não circuncidou o menino. Muitas vezes nós somos assim, né? Existe um problema e ao invés de você resolver o problema, você fica tacando na cara um do outro e dizendo, olha, o problema está assim por causa de você. Não, ela mostrou para nós como é que faz. Ela foi lá, resolveu o problema, depois do problema estar resolvido, nós precisamos conversar, porque foi você que trouxe esse problema para nossa casa. E a minha oração para você neste vídeo é justamente essa, para que você seja um homem e uma mulher capaz de jamais dar desculpas a Deus daquilo que Ele tem chamado você. Que você seja um homem ou uma mulher que jamais flexibilize os valores que Deus tem para a sua vida. Sendo assim, você será um homem com bastante fé, um homem com bastante esperança, porque é Deus que está te capacitando. Aonde quer que você esteja, eu quero convidar você à oração. Por gentileza, coloque a mão no seu coração e receba a vitória, receba o livramento, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, apresento, Senhor, a vida desses irmãos, dessas irmãs que estão assistindo esse vídeo e que muitas vezes, ó Pai, têm se sentido sem fé, sem esperança, distante do Senhor. E hoje nós podemos aprender através de Moisés que muitas vezes a esperança escapa das nossas mãos porque nós estamos dando desculpas para não fazer aquilo que o Senhor tem para nós. E agora nós nos comprometemos, nós nos arrependemos que esse momento será extinto da nossa vida,
Tudo aquilo que o Senhor pedir para que nós viermos a fazer, nós iremos fazer, porque é o Senhor que está pedindo e é o Senhor que está capacitando. E também queremos pedir, Senhor, que nós possamos dar valor, que nós possamos dar importância aos seus princípios. Muitas vezes nós relativizamos, porque nós ouvimos alguém relativizando, nós flexibilizamos princípios e muitas vezes esses princípios flexibilizados trazem perigos à nossa casa. Portanto, Pai, receba o nosso pedido de perdão e que o Senhor possa tornar a esperança viva no nosso coração. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A você eu gostaria de agradecer por esse momento, por você ter parado alguns minutinhos para ouvir a palavra de Deus. Como eu disse no começo, poderia você compartilhar esses vídeos e fazer o papel daquele missionário de plantão. Então a todos vocês tenham uma excelente semana e nos vemos até na próxima terça-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.